Olá, olá a todos. Então, está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Handball Summit. O meu nome é Walter Ribeiro e vou estar convosco durante os próximos minutos. Ou horas. Não sei. Eu peço desculpa porque alguns episódios ficam muito grandes, porque é impossível terminar algumas conversas, malta. E então, eu bem tento, só que estão a ser, desculpem, boas conversas. E esta não é diferente, ok? Marco Souza, de Leiria, para o mundo, ou como quem diria, ou posso dizer, aliás, para a Maia. É o treinador do Águas Santas, um clube reconhecido, histórico português e que luta sempre para estar entre os melhores. E vamos ouvir a história do Marco, vamos ouvir a opinião dele, vai-nos contar em que contexto é que está, como é que trabalha esse contexto. Foi, sem dúvida, uma boa conversa e que quero partilhar convosco. Também vamos falar da situação que se está a passar no centro do país e de onde ele é originário. É originário que se diz? Olhem, não sei. Tem origem. Ele tem origem no centro do país e ele vai-nos falar um bocadinho da sua experiência e como é que está a passar por este momento. Bem, vamos começar então o episódio desta semana de Handball Summit. Confortável, mas pronto, mas também é falar de handball e é. Exatamente, Vamos embora, vamos é embora. mesmo isso, é mesmo isso. Olha, hum, eu lembrei-me de ti porque tu és um homem que está no norte, mas é ali da zona de Leiria e aquilo não está nada fácil para aqueles lados, não é? Opa, não sou nascido e criado, e como diz a minha mãe, e bem criado, mas ela também é suspeita. Não, pá, está difícil. Felizmente, a nível de saúde, estão todos bem. Houve um primo da minha esposa que teve ali um acidentezito de reparação de casa, mas para já está tudo ok. Foi só um susto. Ok, Pá, mas danos materiais, horrível, horrível, horrível. horrível, Aliás, não é? os meus irmãos, o mais novo ainda não tem luz, ou seja, isto Uhum. estamos a falar já em 10 dias, os meus sogros ainda não têm a luz, ou seja, está ali um bocado de estado de sítio. Pá, enquanto não passar estas tempestades umas em cima das outras, umas diferentes das outras, mas todas seguidas, ninguém vai conseguir recuperar nada. E Uhum. mesmo depois disto passar, não é? Haja É mão de desculpa. obra que chegue para recuperar aquilo tudo. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vamos à luta. Uhum, mesmo, mesmo. Eu fui vendo, eu não tinha bem a noção da realidade. Eu não sei se para ti foi igual, não sei se para a maioria das pessoas foi igual, mas eu fui ganhando noção da realidade conforme os dias foram passando, conforme as notícias foram chegando e pouco a pouco. E de repente chega a parte da casa das pessoas, dos tetos, das árvores e tudo mais, e há um dia no meio disto que chega ao desporto, não é? E eu vejo o pavilhão do Sesmaria, ahm, com o teto completamente danificado, e eu só pensava, e como é que esta malta vai fazer agora, não é? Como é Mesmo, que mesmo, é mesmo. mesmo. E não foi, o da Maria foi assustador. Eu, Uhum, quando vi as imagens dos meus irmãos, o meu irmão mais velho está ligado ao clube e pôs-me logo mais ou menos ao corrente da situação, mas foi quando vi as fotografias, aquilo foi, pá, nada que não estivesse à espera depois de vermos aquelas imagens todas do resto da cidade. uhum, Hum, mas muito mal, mas tiveste. O que mais me chocou foi o pavilhão do Maranhense, se não me engano, do Hóquei em Patins. uhum, sim, 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 sim. Aquilo não era mais do que um ringue a céu aberto, aquilo tinha tudo o que era estrutura metálica desapareceu pura e simplesmente, ou estava no meio do campo, e o resto só tinha as bancadas levantadas. Pá, mas as notícias, nós aqui em cima, eu estou na Maia, nós aqui em cima também foi um bocado assim, pá, fomos vendo as notícias, alguma preocupação, fomos tentando ligar para as pessoas lá em baixo, pá, ninguém nos atendia, um familiar meu conseguiu-me mandar um SMS, ainda não sei como, nem ela sabe como, a dizer que estavam todos bem de saúde, que só os danos materiais é que eram enormes, Uhum, ainda não sim, tinham bem a a noção noção. da realidade, porque cada um estava no seu espaço e não tinha noção da dimensão da catástrofe, que foi mesmo isso, mas soubemos que estavam bem de saúde, ficámos mais ou menos descansados, mas que não conseguimos falar com ninguém
e a minha mulher na quinta-feira, isto foi terça para quarta, acho que foi na quinta-feira à hora do almoço, não conseguia falar com os pais e pegou o carro, arrancou por aí abaixo e foi ver o que é que se passava, porque nós não sabíamos, e os nossos pais já são, a minha mãe e os meus sogros já são pessoas com alguma idade e estávamos um bocado preocupados. E ela veio completamente. Também só consegui falar com ela quando ela chegou mais ou menos a Coimbra, que é quando, Uhum. quando começa a haver outra vez, Rap. entre aspas, civilização. Uhum. E ela vinha um bocado em choque porque diz que as imagens que se via na televisão não retrata, não é um retrato fiel daquilo que se passava lá, porque as imagens que passavam era muito do centro da cidade, que estava completamente destruído, mas pronto, também como não havia comunicações nem redes sociais e tudo mais, e depois começou a aparecer mais porque as pessoas foram tendo internet e começaram a publicar alguns vídeos, nas zonas circundantes à cidade também não está, não sei se está não sei se não está pior do que no centro da cidade. Deve estar, sim, com São certeza. casas mais Uhum. antigas, mais barracões, mais estruturas mais frágeis e aquilo foi. E eu este fim de semana, tu ainda há bocadinho estavas-me a mandar uma mensagem quando fomos lá abaixo à Almada, eu ainda não tinha ido lá, não tinha passado, aquilo a partir ali de Pombal até um bocadinho antes de Fátima, é assustador olhar Na para autoestrada. e na autoestrada, que eu Uhum. ainda não fui à cidade, não fui a Leiria ainda. É assustador, aquilo está mesmo, imagino, nós fazemos, olhamos para aquilo e imaginamos como é que não deve estar o resto, Uhum. o que não está ali à vista. Mas pronto, Sim. epá, vamos esperar que dias melhores apareçam, também piores é difícil, Exatamente, sim. Mas piores é e difícil. vamos a ver, e os clubes que necessitarem, e as próprias associações que divulguem formas de ajuda, porque eu acho que as pessoas estão todas. Nisto, eu acho que nós somos bons. Sim, Nisto, também eu acho concordo que nós contigo. conseguimos nos unir para nos ajudar, para ajudarmos uns aos outros, e nós que temos mais ou menos noção das dificuldades do dia a dia dos clubes, pá, eu nem quero imaginar o que é agora erguer um clube novamente e todas as dificuldades e pavilhões e tudo mais. Vai ter que haver mesmo muita ajuda dos Sim, municípios e extra, não é? sim, isso sem dúvida, isso sem dúvida. Tu referiste que somos um povo, e é bem verdade. Eu são pessoas do handball e por isso é que eu também sigo. Já não sei se foi em que rede social foi, e vi três pessoas ligadas ao handball, uma delas esteve até há pouco tempo no Académico do Porto, o outro foi jogador de handball, inclusivamente internacional, e eu vi que eles estavam, das camadas jovens, e eles estavam a sair de uma superfície comercial, eu não vou fazer publicidade até porque nem sei qual é que era, que eles só mostraram a carrinha, Yeah. e eles daqui de cima do norte estavam a arrancar na sexta-feira, não sei se foi sexta ou fim do dia, se foi sábado, com, com uma carrinha, uma Vito, uma coisa assim, carregada de material, de comida, de lonas. Epá, acho que as pessoas acabam todas por ajudar um bocadinho naquilo que podem e às vezes até naquilo que não podem. Uhum, sem dúvida. E a esse nível, nada a dizer. Pá, tem sido toda a gente e tem-me chegado a mim, porque muita gente sabe que eu sou de Leiria e que me pergunta, pessoas às vezes que algumas que eu já não falo há não sei quanto tempo, Uhum, e mandam sempre uma mensagem se está tudo bem, se precisam de alguma coisa. Pá, nesta fase, o que é que as pessoas precisam? As pessoas precisam que este tempo passe para se poder passe, mexer sim. nas estruturas, porque não há outra forma, isto agora é aguentar enquanto isto estiver assim e para depois poder começar a recuperar. Eu também sinceramente quero, assim que isto que seja possível, ir lá abaixo também para poder ajudar naquilo que conseguir. A vida que, como tu sabes, a vida que nós temos a nível desportivo nem sempre permite Não é fácil, que sim. essa disponibilidade, ainda por cima o meu filho joga, andamos sempre para trás para a frente, se não é o pai é o filho, se não é o filho é a filha, que agora também Uhum. já começou com o bichinho, e andamos sempre aqui com muito pouca disponibilidade, mas temos que nos desdobrar um bocadinho e fazer a nossa parte, muito pequena que seja, é sempre um bocadinho, é sempre uma ajuda. Sem Mas dúvida, agora sem os dúvida. clubes, os clubes vão ter ali, vão passar ali, até porque isto, tu sabes, remarcação de jogos e E não onde há como. jogar, não é? Onde jogar, Sim, estou com a que dizer, condições, as carrinhas, também nós vimos carrinhas depois completamente poderia também danificadas. caíram coisas em cima. O que eu estou a dizer é remarcação de jogos de nós precisamos. Leiria tem uma série de clubes de handball e de outras modalidades de indoor. Ou seja, vai ser preciso pavilhões para remarcar os jogos todos, de todas essas equipas, de todas essas modalidades. Ou seja, aquilo vai ser. Os pavilhões que tiverem a felicidade, entre Uhum. aspas, ou sem aspas, de que isso aconteça, vai ser.
quem montar uma barraquinha de termossos e bebidos à porta vai ser jogos das 9 da manhã às 9 da noite, Yeah. de todos os lugares, porque está um bocado assim, mas mesmo a nível de futebol, as infraestruturas ao ar livre também estão completamente, se calhar são mais fáceis de pôr em condições ou condições mínimas para se poder praticar, mas também foi tudo devastado. Uhum. Acho que o positivo disto vai ser a união e depois vamos voltar, a malta vai voltar mais forte e com melhores condições. Bom, E se calhar alguns pavilhões precisavam de obras e de repente vem uma coisita boa. Vamos ver, não é? há males que vêm por bem, como costuma dizer. Olha, e por falar em Sesmaria, ou seja, o pavilhão está danificado, mas tu tens boas memórias desse clube, ou não? Foi onde tu Boas, começaste? eu tenho as melhores memórias. Foi ali que eu comecei, não foi naquele pavilhão, foi num pavilhão um bocadinho mais acima, nos Marrazes, que não havia o pavilhão da Gandra, na altura, o pavilhão Uhum. que anda a Sesmaria joga agora, mas foi, aliás, nem foi no pavilhão, inicialmente foi num ringue, também nos Marrazes, que na altura era um bocadinho havia um bocadinho menos de condições, mas nada, não era diferente de outros sítios. Mas foi ali que comecei com 8 9 anos, talvez, um bocado, nem sabia o que era handball, fui porque o meu irmão mais velho também foi e eu achava que tinha que ir, porque também tinha direito, só queria ir porque ele ia, então acabei por ir também. E eles, Isso é muito bom. Fui parar ao handball porque achava que também tinha direito a jogar handball. não, tinha direito a sair de casa como ele também saiu, para ir Ah, aos ok, treinos, ok. fosse lá do que fosse, fosse lá do Sim, que fosse. ok. E acabei por ir, aliás, e os três jogámos, tenho mais dois irmãos, o mais velho e o mais novo, os três jogámos, agora já não jogamos porque praticamos só aquela modalidade que o Jota também falou, que também é treinador, aquela modalidade de senhores mais idosos que se Exato. juntam, que se juntam para ver um copo e que também jogam meia dúzia de minutos de handball lá pelo meio. Mas eu fui o que acabei por fazer um bocadinho, entre aspas, carreira disto, durante mais tempo. Uhum. Começaste no Sesmaria, depois passaste por onde? Eu saí da Sesmaria, eu comecei a jogar na Sesmaria com 8 9 anos, penso que 9 anos, não te quero estar a mentir, penso que com 9 anos, depois com 21 para 22, na altura o professor Rolando Freitas Uhum. convidou-me para sair de Leiria e fui jogar para o Macieira, que agora existe na mesma uma Macieira, é exatamente a mesma estrutura, tudo o nome é que é diferente. Quando eu fui era Centro Cultural Desportivo de Macieira e agora é Macieira Handball Clube, uma coisa Ok. assim. Aliás, o presidente do Macieira ou um dos vice-presidentes, uma das pessoas da direção, na altura foram meus colegas de equipa lá. Fui para lá, tive 2 anos. O professor Rolando convidou-me para ir, fui, aquilo era um projeto, na altura segunda divisão, não havia esta divisão de honra, era a primeira, segunda divisão. Tive 2 anos com o professor Rolando e depois fui a seguir, também o treinador foi o professor Rolando, foi para o Desportivo Francisco de Holanda, Que também já mudou de nome. que agora já é Chica de Bola. Exatamente. Eu não juro que não tem nada a ver com isso. Juro que não tem nada a ver com isso. Tenho excelentes memórias, graças a Deus, de todos os sítios por onde passei. Uns tive mais dificuldades que outros, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas felizmente tenho grandes memórias de todos eles. Tu eras Maria. lateral? Eu era lateral, central, eu acho que também me desenrascava razoavelmente bem a lateral direito e na altura havia uma escassez muito grande de canhotos, até mais na Sesmaria e mesmo numa Maceira também acabei por jogar bastantes vezes a lateral direito. Não era nenhum fora de série, acho que era um trabalhador, acho que defendia relativamente bem e acabei sempre por fazer disso um bocado a minha mais, como é que eu tenho de dizer, a minha maior virtude, por assim dizer. Era um jogador sério naquilo que fazia. Uhum. Eras um jogador útil que hoje em dia iria jogar na tua equipa ou iria ter dificuldades? Eu sou suspeito, mas eu acho que jogava na minha equipa. Se calhar não jogava aos minutos que eu queria jogar, mas acho que tinha espaço na minha equipa hoje em dia para jogar. Acho que sim. Acho que o handball Por, também está diferente. O handball também Uhum. está bastante diferente. Por que características é que tu achas que irias jogar na tua equipa? Para já Ahm, irias entender tudo aquilo que tu queres, não é? Que é eu, o eu, cost- eu, perfeito. cost- eu costumo dizer, às vezes estou em conversa, até com os meus próprios atletas, às vezes digo assim.
Eu na altura tinha a velocidade. Se percebesse o jogo como percebo Uhum. agora, Sim, pá, e não é sou verdade. nenhum, não sou nenhum mago, mas nós agora vemos coisas que na altura aconteceu exatamente da mesma maneira e eu vejo como eles se calhar veem agora. Na altura via como eles se calhar veem agora. Exato. Mas acho que sim, acho que era um bom jogador, um jogador de equipa, não um bom jogador de equipa, era um jogador de equipa, acho que era uma pessoa importante, um bom colega no balneário, que isso cada vez mais, e tu andas aí, sabes perfeitamente que às vezes um balneário ganha muita coisa, não é só Uhum. jogos, ganha mais do que jogos, ganha competições, e acho que sim, acho que por esses fatores todos, acho que tinha, sou suspeito de estar a falar, mas acho que tinha lugar pelo menos no plantel, acho que tinha Tinha um lugar lugar pelo no menos no plantel. plantel. Tinhas uma boa cunha também, não é? Tinha, Mas- tinha, 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 tinha. E como treinador, como é que arrancou essa vida? Opa, foi também um bocadinho sem querer. As coisas não acontecem, eu acredito que as coisas não acontecem sem querer nem por acaso. Eu tenho uma relação pessoal, eu sou amigo do Carlos Martinho, e na altura que eu já estava numa fase muito, como diz o Cândido Costa, orgulhosamente decadente da minha carreira, não, já estava numa fase já final, e o Carlos entrou no Avanca com uma equipa muito jovem, com um projeto de crescimento, e na altura ele até convidou-me para ir para lá, ainda numa fase como jogador, um bocado para dar alguma experiência e alguma ajuda naquilo que os miúdos ainda não tinham, não é? Naturalmente, que eram muitos, muitos miúdos, o Diogo Oliveira, o Miguel Batista, que agora é meu atleta, Uhum. outros muitos, muitos atletas que vieram com ele do Porto, alguns que ainda continuam a jogar, outros que ele estava com o Obradovic no Porto, e como adjunto veio para o Avanca, vieram alguns miúdos com ele, pronto, e no ano a seguir, desceram de divisão, no ano a seguir, ele convidou para ir para lá, e eu aceitei um bocado porque também acreditei no projeto e um bocado também não conhecia muito bem a Avanca, e um bocado por ele, um bocado grande por ele. Hum, Depois fez-se um ano e eu, pronto, voltámos a subir divisão, a banca voltou a subir divisão. Quando eu achava que tinha chegado ao fim, ele, opa, se fizéssemos mais um aninho, e eu já com os meus joelhos já bastante, bastante, bastante cansados, pronto, lá fiz mais um aninho, fizemos na altura, se não me engano, a melhor classificação de sempre, na altura, acho que foi em sétimo lugar, que ainda era seis, eram 8 equipas para baixo e 6 equipas para disputar o título, acho que eram 14 equipas, o campeonato agora não quero estar a mentir, e nós ficámos em sétimo, uma distância muito, muito pequena, se não me engano, do Águas Santas, e Uhum. acabámos por não ir ao chamado grupo A na altura, mas depois acabámos por ganhar ao Passos Manuel, no último jogo, no meu último jogo, ganhámos ao Passos Manuel, ficámos em sétimo lugar, pronto, e foi bom. E quando eu pensava que isto tinha terminado, eis que, ainda antes do último jogo, ele convidou-me ao passe, porque na altura o adjunto, o treinador adjunto ia deixar, por motivos profissionais, o que estava a trabalhar com o Carlos, e ele, opá, e tal, e coisa, e pá, podias ficar comigo a ajudar-me, eu, na altura tinha acabado de ser pai pela segunda vez, e a minha mulher, que tem sido extraordinária a todos os níveis, mas mesmo, mesmo, disse: opá, por mim não há problema nenhum, porque ainda assim, na altura eu estava a morar no Porto, se não é que a Maia seja muito mais longe do que o Porto, estava a morar no Porto, ainda eram mais ou menos meia hora, 40 minutos para cada lado, pronto, ok, lá aceitei, fui com o Carlos, completamente sem grau 1, sem grau 0, nada, completamente para ajudar. Pronto, depois tivemos um ano, aí sim voltámos ficámos no grupo A, ficámos em quinto lugar e fomos à Final Four da Taça de Portugal em Faf. Pá, não me pergunto os anos, Walter, que eu em 2010, esquece. Não, Eu mas também sou assim. eu às vezes estou a ouvir pessoal a falar, até no Sim. teu podcast, estou a ouvir pessoal a falar e assim, como é que esta malta se lembra que foi em 96 ou Exatamente, 97? eu também sou muito assim. Eu Pô-me lembro muito pô-me a mais de pensar. gerações que treinei, ou seja, Sim, consigo perceber muito mais ali os anos do que propriamente há quantos anos foram e os anos sim. que foram. Pá, e pronto, e nessa altura foi quando comecei a ser treinador, ficámos outra vez, melhorámos a melhor classificação da artística da banca,
No ano a seguir estávamos a fazer outra vez um ano bastante positivo. Não, eu não sei se não foi nesse ano, e o Carlos já não terminou a época connosco, porque foi quando acabou a época já no Futebol Clube de Porto, e eu, um bocado, entre aspas, sem saber ler nem escrever, faltavam 5, 6 jogos, 5, 6 jogos, sim, por aí, já da fase final. Acabei de ficar eu até ao final da época, pronto, e assim começou. Não fiquei como principal, no ano a seguir voltei a ficar como adjunto no Avanca, depois tenho andado assim, depois o treinador principal também saiu mais ou menos a meio e eu voltei a pegar. Eu na altura até me lembro, e o Canela se lembra, joguei com o Sporting, e o primeiro jogo que eu fiz depois do treinador sair, eu joguei com o Sporting e era o Canela que estava. Uhum. E ele, então, meu, o que aconteceu? Não sei o quê. Eu disse assim, lá, eu pareço o Mário Wilson do handball. O Mário Wilson no Benfica é que era aquele quando os treinadores saíam ia sempre ele assumir. E eu tinha Yeah. acabado de assumir na altura que o Carlos saiu para o Porto, e depois voltei a assumir assim, eu pareço o Mário Wilson do handball. Ainda nos rimos ali um bocado disso, mas pronto, e começou assim. E nessa altura comecei, como não tinha sequer pensado em ser treinador, nunca me ocorreu sequer entrar na formação de treinadores. Para mim, como deixasse de jogar, acabava, entre aspas, o handball para mim. Nessa altura que o Carlos me meteu o bichinho, disse, tira o grau 1, não te custa nada, e assim, pronto, ok, vou tirar, depois começas a ganhar o bichinho, pronto, e olha, e acabámos o Master Coach agora ao Recentemente. mês em janeiro. Qual foi o tema da tua tese? Vou-te dizer ao certo, para não me esquecer, que era da formação ao alto rendimento, estratégias para uma transição sustentada. Ok, bom tema. Sim. Opa, não sabia muito bem, o que havia de fazer, porque deixaram-nos perfeitamente à vontade. Opa, Uhum. pediram-nos só para dizermos qual era o tema, para de alguma forma validarem. E eu não sabia. Pá, tens milhares de temas e também queres fazer uma coisa em que tu te sintas confortável daquilo que estás a falar e que sintas prazer naquilo que estás a fazer. E na altura, até foi a minha mulher que me disse: pá, pergunta ao chat GPT. E eu assim, mas estás bem? Não, mas faz sentido, porque Sim. tu deves trabalhar também com isso. Eu não trabalho muito, ela, devido à profissão que tem, acaba por ter um bocadinho mais de usar mais. E perguntas. Queria fazer uma tese de Master Coach XPTO, e o chat pergunta-te qual é o teu currículo desportivo, percebes? E a partir dali ele sugere-te 4, 5 temas, e ele se olha, isto é giro, eu acho que este aqui pode ser, pronto, e a partir dali estávamos de férias no Algarve, a canalha já tinha ido dormir e nós estávamos os dois à conversa no terraço, e a falar disto, assim, olha, isto é uma cena gira. Começamos a partir daí, foi daí que surgiu, não foi da minha cabeça, pá, porque se calhar não me surgiria uma coisa, assim, espontaneamente uma coisa destas, mas quando o chat sugere o tema, disse, olha, isto faz sentido. Tinha mais 2 ou 3 que também Yeah. eram interessantes, mas eu achei que este podia ser, pá, e gostei bastante Olha, eu do vou-te tema. contar como é que foi o meu tema. Eu não sei se as pessoas já repararam, eu sou muito curioso e muito cusco mesmo. E o meu curso foi em plena pandemia. Então foi muito pelo Zoom. E eu estava a olhar para os quadradinhos todos, não é? E de repente a vida destas pessoas, não é? Como é que elas chegaram até aqui? E se calhar este podcast até tem a ver com isto. Como é que estas pessoas chegaram aos dias de hoje? E de repente, tipo, surgiu-me o tema, o treinador português em 2020. Então depois, tipo, fiz algumas entrevistas aos treinadores da primeira divisão, porque não dava para fazer a todos. Claro. E então depois, com base nisso, criou-se ali a tese para perceber como é que era. Até hoje em dia era engraçado alguém pegar para ver qual a diferença daqueles Sim, treinadores sim, para os era dias de giro. hoje, porque muitos deles já mudaram, outros continuam, outros estão noutros clubes, e também perceber ali os vencimentos, os dias de férias que gastavam, porque eu queria saber o que é que aquelas pessoas Hum. faziam muito. Tu achas que o curso de Master Coach foi importante? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu gostei muito. Pá, toda a gente diz isto, até os próprios formadores, que nós aprendemos ali bastante, nas Uhum. palestras que ouvimos, na informação que obtemos, mas não há nada.
com uma partilha que nós temos uns com os outros. Uhum. Pá, e é absolutamente extraordinário. Na minha, na minha turma, no meu curso, eles criaram grupos dentro da própria turma, porque fizemos um trabalho sobre seleções femininas, então cada grupo tinha uma seleção. O meu grupo, por acaso, era o único grupo que tinha 5 elementos, então era giro porque era eu, na Maia, tínhamos o André Tujal, que é de Viseu, de São Pedro do Sul, depois tínhamos o André Teixeira, que estava na Arábia Saudita na altura, Sim. tínhamos o Francisco Silva, que está com o Luís no Sará, em França, Uhum. e tínhamos o Ren, que é um israelita, que é neste momento o treinador do Maccabi Tel Aviv, que veio cá tirar o Master Coach connosco. Ou seja, ele teve muitos anos a jogar em Espanha, jogou na Alemanha, etc. Falava perfeitamente espanhol, ou seja, nós quando nos juntávamos via Zoom, à segunda-feira, porque tivemos muitas segundas-feiras de curso, estava um em cada canto do mundo quase a fazer Sim. o... Pá, e as partilhas que nós tivemos, não só via Zoom, porque fazíamos aqueles trabalhos de grupo, aquelas salas partilhadas, como tu também fizeste Uhum. Sim, sim. naturalmente, quando fizemos dois regimes de internato. O primeiro foi nos Carvalhos, 4, 5 dias, e o segundo foi aqui na Maia, que foram 8 ou 9 dias. Pá, foi qualquer coisa, pá, é espetacular. Essa parte, pá, não é que o resto não tenha sido importante e não tenha sido positivo, mas essa parte para mim, pá, e é o que toda a gente, nós chegamos ao fim e toda a gente é da mesma opinião, que essa parte, mesmo no grau 3 quando estivemos lá em Celurico, eh, a parte de entramos às 8h30 numa sala, num pavilhão, saímos às 10 da noite e vamos todos estarmos naquela esplanada a beber uma cervejinha e a conversar até à 1, 2 da manhã às vezes, e um gajo tem assim: Uhum. amanhã temos que nos levantar outra vez às 7. E esta parte é que é gira, mas não tenho dúvidas nenhumas que foi muito importante naquilo que é o conhecimento que nós vamos tendo. Não há nada como estar no campo a trabalhar, mas muito daquilo que tu trazes dali depois é aplicável em treino e em jogo e noutras situações. Eu, no meu ano, foi com equipas da Liga dos Campeões masculinas. No vosso ano, então, foi com as seleções femininas, é Foi, isso? seleções femininas foram as seis primeiras classificadas do Europeu de 2024, talvez, não quero estar a dizer Ok. mais, E neira, lá foi os anos. vocês tinham que analisar as equipas, cada um ficava com a sua seleção? Sim, nós analisávamos a nossa seleção, fazíamos trabalhos de GPS, análise de vídeo, etc. E depois eles atribuíram jogos. A minha seleção, a nossa seleção era a Suécia, e íamos jogar contra os Países Baixos. E os Países Uhum. Baixos era o grupo do Inácio, do João Pinho, do Sandro, acho eu, já não me recordo de todos, mas acho que era este grupo. E depois tinhas que criar, aquilo foi giro, tinhas que criar, ias fazer 2 jogos em casa e fora, tinhas que criar todo o microciclo semanal, desde viagens, a estadias, tivemos que fazer conferência de imprensa, Uhum, sim. pré-matos, pós-matos, foi giro. E depois aquilo era para ter sido feito lá, mas já não, nem toda a gente tinha o trabalho acabado, então depois fizemos via Zoom. hum, eu estava de férias, fizemos via Zoom os confrontos, ou seja, a minha equipa, a Suécia contra os Países Baixos. Depois o Luís passava-nos a bola, vocês agora estão a jogar contra, estão no ataque e eles têm uma defesa XPTO, o que é que vocês fazem? E nós, com base naquilo que analisámos dos pontos fortes da nossa equipa, o que fazemos normalmente para Uhum, os nossos jogos, com base naquilo que nós analisámos da nossa equipa e da equipa adversária, o que é que nós iríamos fazer? Onde é que são os pontos débeis deles? Depois ele passa a bola para o outro lado e vocês, agora que eles vão atacar, como é que fazem? Foi giro, foi muito giro, foi muito uhum. giro. Se tivesse sido presencialmente, tinha sido melhor, mas foi giro, foi giro. Olha, o meu foi quase tudo por Zoom, só tivemos a apresentação das teses presencial, porque era na altura do Covid e Sim, foi. eles Uhum, falaram agora no nosso que foi num campo de futebol, ou um campo muito aberto, tinham mesas a 2 metros umas das outras por causa exatamente. da Sim, sim. distância de Uhum, segurança. E por uhum. acaso referiram isso agora Foi fixe e foi giro ver aquelas tais pessoas dos quadradinhos, Yeah. fisicamente, que parece que não têm nada a ver, e não tinham nada a ver com a imagem que eu tinha delas, e depois, tipo, as pessoas a falar foi fixe. Olha, então tu agora tiras o Master Coach, és treinador do Águas Santas, como é que vais parar ao treinador
da primeira divisão da Águas Santas. Eu quando saí de Avanca, fui para o Boa Vista, no ano da pandemia, 2019. Aí lembro-me porque foi no ano da pandemia, foi no ano Sim. antes da pandemia. É antes de Cristo e antes da pandemia ou E depois da pandemia? agora nós medimos por esses acontecimentos. Fui para o Boa Vista em 2019, na altura que o Boa Vista subiu à primeira divisão. E depois estava com o Yuri, com o Kosteski, uma equipa muito nova, o investimento não era um investimento muito grande, era uma equipa para crescer. Foi um ano difícil, também foi um ano de aprendizagem, muita aprendizagem a vários níveis, organizacionais e de gerir, jogares muitas vezes, quase sempre sob derrotas, é duro, e segunda-feira para o treino e terça-feira para o treino, e estás a preparar um jogo e vens de uma derrota e às vezes apetece-te ralhar um bocadinho, mas ralhar não vai resultar, vamos malta e ganhas ali um bocado, um estofo grande em algumas coisas. A esse nível foi bastante positivo, não foi só esse, foi a bastantes níveis. Mas depois meteu-se a pandemia, fevereiro, fins de fevereiro, inícios de março, acabou a modalidade, acabou tudo, não é? Sim. Acabou o campeonato, e nesse ano, pronto, não houve mais competição e acabou. E nessa altura eu não ia ficar no Boa Vista e o presidente do Águas Santas, que é o que está agora atualmente ainda, o Sr. Manuel Cruz, ligou-me, que já me conhecia já há muitos anos, porque eu quando joguei, eu joguei 3 anos em Águas Santas, não me perguntes o ano que eu não faço ideia. Joguei 3 anos e na altura ele já era uma pessoa, já era um dirigente do clube e fui mantendo ligação, nada de mais, só com uma amizade. E ele lembrou-se e convidou-me para ir para treinar a equipa sub-20 na altura. E eu pareceu-me bem, até porque eu queria continuar no ativo, queria continuar a trabalhar como treinador. Pareceu-me que era, pareceu-me, e era de facto um clube que tem condições, que oferece condições aos treinadores, que tem matéria-prima, tem uma boa estrutura, e eu disse, pá, por que não? Até porque eu saltei logo para comecei logo a treinar equipas séniores e se calhar, mais uma vez, a minha mulher disse, Marco, se calhar devia ter sido por aqui que devias ter começado, porque logo para os séniores, no patamar, pronto, e ali o nível competitivo já era bom, não era alto rendimento, não tinha obrigatoriedade de ganhar, não é? Mas tinha obrigatoriedade de crescer, de fazer crescer os miúdos também, e foi aí que eu te conheci, quando nos cruzámos nas fases finais de sub-20. O primeiro ano foi um ano muito difícil, porque ainda estava tudo parado, fizemos uma série de subidas de escalão de miúdos para eles poderem fazer, Exato. metemos inclusivamente, criámos a equipa B, para eles poderem competir em cenas, só podia haver competições de cenas. Pronto, o Tuga nestas coisas é um gajo desenrascado que arranja sempre forma de dar a volta aos problemas e de resolver estas coisas. O principal era mantermos os miúdos em atividade, não perdermos miúdos, porque houve muita gente nessa fase, muitos miúdos que abandonaram porque deixou de haver a prática, e os miúdos depois perdem a ligação, acabam por perder o interesse ou ganham interesse noutras coisas, e era um bocado o objetivo principal, era um bocado esse. No ano a seguir as coisas começaram a normalizar, e nós continuámos, eu fiz força para que continuássemos com a equipa B, porque acho que era importante que os miúdos eram mais jogos, porque no sub-20 muitos dos jogos não tinham a dificuldade que eles precisavam para crescer, que eu achava que eles precisavam para crescer. Nos séniores iam sentir, e um bocado o meu trabalho do Master Coach é um bocado nesse sentido também, eles atirá-los um bocado ali para a fogueira, aos poucos, para eu ver como é que eles vão reagindo. Uns reagem de uma maneira, outros reagem de outros atingem uma maturidade mais cedo, e nós tínhamos ali aquele espaço para perceber
se eles já estavam prontos, não estavam prontos, podíamos gerir ali um bocadinho, vai lá agora, não está pronto, voltas um bocadinho atrás, dentro sempre do nosso espaço. Isto obrigou ali a um investimento, que é um investimento do clube. Também as pessoas perceberam que isto era importante e que era uma boa solução. Acabámos por conseguir subir de divisão, ou seja, estamos na segunda divisão nacional neste momento, na terceira divisão, o terceiro escalão do campeonato. O espaço é exatamente o mesmo, serve exatamente para o mesmo, e nós sentimos que há miúdos que aquilo que lhes faz realmente bem. Pá, já sei que não faz igual a todos, não vão ser todos uns craques do handball, mas nós, tendo possibilidade de lhes dar esse espaço para percebermos nós se eles estão prontos, se não estão, se vão estar, se vão dar, porque há miúdos que nesta fase da vida deles estão super, hiper, mega prontos, e depois quando os lançamos, opá, afinal se calhar não vai dar. Pronto, e temos o nosso espaço para podermos gerir isso. Hoje acabámos por ser, não tive hipótese de ver, vi há bocadinho o resultado, fomos campeões regionais de sub-20, aqui com os miúdos. Pronto, e ganhar é sempre bom, não é o mais importante nesta fase, mas se pudermos crescer a ganhar, é ouro sobre azul. Mas pronto, estava para te responder. Vim para aqui como treinador de sub-20 e estive 2 anos. Ao fim de 2 anos, lá está a minha sina de Mário Wilson. Ao fim de 2 anos, é verdade. Quase a acabar a época, na altura era o professor José António. O professor José António acabou por sair muito perto do final da época, e naquela fase o presidente pediu-me se eu podia ficar até ao final. Portanto, claro, não vou nesta fase, nem o clube vai contratar ninguém, acho eu, não é? E se temos aqui gente também, quem vier não vem fazer mais do que já está feito, agora é só levar isto até ao fim, ok, vamos embora. Acabámos por ainda ir à fase final, à Final Four da Taça, em Pinhel, se não me engano, em Pinhel. Acho que foi, sim. Acho que foi em Pinhel, sim. Pinhel, sim. Perdemos no prolongamento com o Porto, na altura, o Super Porto. Nós também tínhamos uma equipa bastante forte, na altura, o Pedro Seabra, o Pedro Cruz, ainda com uma disponibilidade física acentuada, o António Campos. Tínhamos, não quero estar aqui que eles amanhã vão-me dizer, falaste daquele e não falaste de mim. É melhor não falar de ninguém. Sim, porque os meus atletas também ouvem o Handball Summit. Alguns deles ouvem, que eles chegam às vezes ao treino, lá, já ouviste o desta semana? Eu sim, esta semana por acaso ainda não. Alguns deles ouvem, que eu às vezes falo com eles sobre isso. Mas foi, pronto, e acabou aí. Depois no ano a seguir voltei aos meus mais novos e até surgir a oportunidade, e agora estou aqui. Esta é a segunda época completa. Fiz mais uma vez de Mário Wilson quando saiu o outro treinador, o último treinador que teve no Águas Santas, e depois assumi eu, e para já ainda vou estando na luta, como eu costumo dizer, na lutinha. E nesse, eu ia dizer cambiar, nessa mudança de sítio de séniores... Já estás a ficar com o estigma aí do... Exatamente. Mudar de um escalão sénior para uns séniores B sub-20, conseguiste mudar o chip? Ou seja, é diferente, não é? É diferente. Imagina, na equipa A nota-se mais, não é? Não percebi. Ou seja, por exemplo, na equipa B os resultados não são a coisa mais importante, mas depois vais para uma equipa A e tens resultados, não é? Exatamente, tens que ganhar. E conseguiste adaptar-te rápido a isso? Tens que te adaptar. Eu tive aqui 1 mês e qualquer coisa na altura, que tive com 3 equipas, como eu costumo dizer. Eu tive com o sub-20, com a equipa B, basicamente eram os mesmos, e com os séniores A. Posso-te Porque não dizer, deixaste, não é? Não deixaste. não, porque na Eu altura lembro-me disso. não estava. Eu acho que falei contigo na altura sobre sim, isso. sim. Eu perdi, num mês, perdi 4 quilos e posso dizer que não corri 200 metros. A consumição o que foi mau naquilo é porque
não consegues estar com a cabeça a 100% em lado nenhum. E não estás a ser justo nem contigo, nem com os da equipa A, nem com os da equipa B, nem com os miúdos. E dá ali um sentimento um bocado de estou a falhar, Uhum. percebes? E queres estar em todo lado, não consegues. Eu, infelizmente, não sou profissional de handball. Eu tenho a minha ocupação, tenho o meu trabalho durante o dia, seja, não é fácil, não foi fácil. Houve algumas pessoas que me disseram tu é que és tolo, como se diz aqui no Norte, tu é que és tolo, mas tive muitas vezes de sair do jogo da equipa A, pegar no meu carro que a equipa B já tinha ido para o jogo, não sei, e ir ao jogo da equipa B, andei assim um bocado, por isso é que eu digo que a minha mulher que é uma valentona, e ela às vezes podia ter sido menos valentona e dizer-me assim, lá, vê se paras com isso, mas ela dizia-me, não, anda lá que eu ajudo. E eu, pronto, então vamos embora. E acabei por fazer. Mas é difícil mudares o chip, é difícil. Tu, a determinada altura, percebes, a determinada altura, tu assim que cais nesta realidade, percebes que, gente, hum, aqui não há margem de erro, ou a margem de erro é muito curta, deste lado temos uma margem de erro grande, porque o objetivo não é o mesmo. Percebes? Mudar o chip de um lado para o outro numa fase inicial não é fácil, mas depois acabas por te adaptar. Como tudo. Às vezes até era um bocado o escape, quando dizes para a equipa B, pronto, eu agora aqui posso estar, eles podem falhar 10 vezes esta ação, podem não ter percebido esta ação, não há problema nenhum, fazemos 15. Ali não, pá, fazes 10, tens que fazer 11 vezes bem. Não é assim, mas o rigor e a própria tolerância que tu tens ao próprio erro e estas coisas é diferente e psicologicamente é um bocadinho duro, mas não é nada que não se faça. Uhum. E depois, na preparação dos jogos, não é? Também há essa mudança, não é? Ou seja, num jogo tens o foco na própria equipa, na outra equipa tens o foco um pouco do outro lado, não é? Como é que Sim, gerias isso? não, Conseguias é, é- gerir? sim, é exatamente isso que estás a dizer. Eu quando fazia, porque nós temos aqui no clube, é uma ferramenta que praticamente todos os treinadores usam. Nós temos o XPS, então, mesmo para fazermos esse tipo de trabalho. E na formação, esse tipo de trabalho é direcionado às nossas equipas, àquilo que nós fazemos, àquilo que nós podemos fazer, onde é que nós temos que melhorar, onde é que nós temos que corrigir, o que é que nós podemos fazer. Uh, quando na equipa A, não. Como é que nós vamos fazer para ganhar? Pois, também fazemos os nossos vídeos de correção, analisar o que fizemos bem e menos bem. Como eu costumo, ponho sempre os eventos de correção, ponho, eles até brincam comigo, professor, hoje vamos ver o OK e KO, porque eu, para não pôr, ponho as ações, OK, estas são OK, é o que fizemos bem, é KO, e então eles dão-me um bocadinho de música, um bocadinho de música nessas coisas. Também fazemos isso, mas muito mais preocupados sempre naquilo que o adversário nos vai fazer. Agora vim falar contigo, estava aqui a acabar, estava a preparar o vídeo, porque temos jogo com o Benfica na quarta-feira, e estava aqui já a preparar o vídeo, porque amanhã temos vídeo, isto já tem que ir tudo, que agora não é o que é mesmo só preparar aquilo que nos pode esperar eventualmente na quarta-feira. Mas é diferente e faz-se com alguma facilidade a mudança do chip, de um para o outro. Durante muito tempo fazer as duas coisas é difícil. Uhum. Porque é como eu te disse na bocado, não consegues estar a 100% com a cabeça em lado nenhum, pá, e não é justo para ninguém, nem para ti que estás ali, que ficas com a sensação que estás a falhar e tu estás a querer fazer tudo e não podes fazer tudo, tens de delegar. E graças a Deus nós aqui, graças a Deus e ao trabalho de muita gente, temos aqui muita gente que ajuda. Uhum. Águas Santas, então és treinador principal, que chegas a um posto que tem outro tipo de visibilidade, não é? Num clube que tem uma importância grande no handball, como é que te sentes relativamente a isso? Quando és convidado para assumir e já lá vão 2 anos. Do primeiro dia, quando fui convidado, tive. Passa-te muita coisa na cabeça, não é?
vou conseguir, não vou conseguir, aceito, não aceito, pensas, queres dormir e são 4 da manhã e ainda estás a olhar para o balão, a fazer contas de cabeça e às vezes a escrever no papel e a tentar organizar as ideias e as prioridades, aquilo, isto pode ser bom, isto pode ser mau, isto pode ser mais ou menos. Pronto, começas logo ali a fazer uma série de... A verdade é que é uma coisa que eu a determinada altura queria experimentar uma... Como tu dizes, o Águas Santas é um clube de dimensão nacional e não só, eu ia dizer não só, porque tem algumas idas a competições europeias e o objetivo é esse, mas é um clube com uma dimensão considerável e acabas por estar sempre um bocado mais exposto e também tens que perceber se o impacto que aquilo pode ter. Não é que isto não é um José Mourinho, não é? Mas na nossa comunidade, que não é assim tão pequena quanto isso, tem um impacto ainda considerável e ficas ali a pensar um bocado, pá, tenho a sorte, muitas pessoas que estão a trabalhar comigo, o Pedro Cruz, que são pessoas que foram meus colegas de equipa, ou seja, é muito mais fácil. Esta gestão, às vezes é mais difícil, também te confesso que às vezes nós temos que fazer ali um esforço todos para manter, eu gosto muito, mesmo muito, e é das coisas que mais tenho saudades de quando jogava, a questão social do grupo. E gosto muito, mas de estar com eles e de brincar com eles, e se for preciso beber uma cerveja com eles, não tem problema absolutamente nenhum, às vezes até promovo. Não se pode promover muito porque eles entusiasmam-se. É verdade. O problema está do lado deles, não no nosso. Mas às vezes promovo e eu acho que isto também faz bem. Isso, sem dúvida. Mas às vezes há alturas que eu próprio digo assim, pá, isto agora já não é para mim, eu agora já não sou deste, como eu costumo dizer, já não sou deste lado. O Pedro, o Peixinho, como é vulgarmente conhecido, está a passar pelo mesmo, mas como eu estou por trás e lhe digo, Pedro, agora pronto, é mais fácil fazermos essa diferenciação, vá. Mas é fácil, às vezes, trabalhar porque conseguimos ter uma relação mais pessoal. Nem sempre é melhor, nem sempre é melhor. Às vezes há situações em que tu queres manter ali um bocado a distância, ou tens que manter ali um bocado a distância, e não é fácil, nem para mim, nem para alguns deles. Como eu te disse, por exemplo, o Miguel Batista, neste momento, é meu atleta. O Miguel Batista foi meu colega de equipa, mais ou menos com a idade que o meu filho agora tem. Entendes? Mas pronto, somos todos homenzinhos, todos soubermos o nosso lugar. Às vezes eu estico-me com eles às vezes esticam-se comigo. Nada que não se resolva, faz parte do processo, como eu costumo dizer, mas é difícil. Temos que ganhar muitas vezes, temos que ganhar mais vezes que que perdemos. Às vezes ganhamos, mas temos que ganhar por mais, que as pessoas aqui também são um bocado exigentes, também porque nos dão condições e sentem que devem de exigir. Pá, só ganhamos por 5 àqueles, tínhamos de ter ganho por 10. Ok. Ok, chefe. Ok, chefe. Mas ganhamos. Exatamente. Se calhar havia um que devíamos ter perdido por 10, só perdemos por 3. Mas perdemos na mesma, mas só perdemos por 3. Pá, ganhamos. Não sou, como eu costumo dizer, uma equipa quando joga mal e ganha, é bom sinal. É bom sinal. Quando joga mal e ganha, é bom sinal. É sinal que, se jogar bem, está muito mais perto do sucesso. Mas a exigência é diferente. Mas é uma coisa com a qual tu habituas-te a lidar. É óbvio que se perderes 2 jogos seguidos aqui, isto não é um Porto, um Benfica e um Sporting, mas se perderes 2 jogos aqui com equipas, mesmo que sejam equipas do teu campeonato, sente-se que, não é? O ambiente, tu próprio ficas... Não queres perder, percebes que perder 2 jogos, 3 jogos com equipas, com adversários diretos, sentes que as coisas também não estão bem, mas à volta sentes o ambiente a ficar mais pesado, não é? Mais pesado. E tu achas que, sendo a tua primeira experiência como treinador principal, esses momentos negativos, pensaste, passou pela cabeça, isto se calhar se fosse com o treinador havia outro tipo de facilidades, não sei se me estou a fazer entender. Não penso nisso.
Não pensas Sinceramente, nisso? não penso nisso. Não penso nisso. Aquilo que eu estou a dizer é que ainda não tenho nome para às vezes querer exigir algumas coisas ou... Mas isso eu sei perfeitamente disso. Eu sei perfeitamente disso e faz parte, ó Walter, faz Uhum, parte. Uma coisa, deixa-me dar-te aqui um exemplo. Uma coisa é tu teres um José Mourinho, vamos levar isto para outro patamar. Teres um uhum, José Mourinho, chega ali e opá, preciso disto, pá, não ganhou agora o Casa Pia, pá, ou não foi o Casa Pia, foi o Porto. Não ganhou um jogo qualquer, não interessa, o Tondela, o que foi. Uh, Tem uma margem de erro maior, tem um estatuto maior, e isso faz parte. Isso faz uhum, parte. É normal que, estando eu aqui agora, que sou treinador há meia dúzia de anos, como eu costumo dizer, que as pessoas não tenham tanta confiança, mas que a margem de erro, se calhar, seja menor. Faz parte. Ah, uhum. aprendes a lidar com isso, assumes que faz parte e aprendes a lidar com isso. Não te vou dizer que custa menos, não custa. Pois. Mas se aprendes a lidar com isso, pá, imagina tu, agora vais, um ano és campeão, vais às competições europeias 2 anos seguidos, vais a uma Final Four da taça, ganhas aqui um bocadinho de moral, é como tudo, ganhas um bocadinho de moral, pá, se calhar no ano a seguir, se perdes um jogo mais manhoso, se calhar já vais entrar na mesma cabeça levantada, entras sempre, mas já vais entrar menos cabisbaixo porque, pá, tens alguma moral. Quando não tens, assumes que ainda não tens, trabalhas para ter e, e bola para a frente. Epá, Eu, tem que... eu assumo que fico nervoso. Por exemplo, quando eu soube que tu ficavas no Águas Santas como treinador principal, eu fiquei nervoso. Com o Filipe Magalhães também nervoso, ou seja, deixa lá ver estes gajos, pá, tem que dar certo, porque isto tem que mudar e esta malta vai entrar para isto girar, para não ser sempre à volta dos mesmos. O Luís, quando esteve no Belenense, de repente aquilo também estava-lhe a correr bem, o fogo ainda bem, tipo, que é para. Agora, por exemplo, foi o Spínola para o Belenense e o fogo ainda bem, que é para ir. Nada contra a malta que já cá está há muitos anos, mas de vez em quando é bom ver outras pessoas a chegarem Verdade, a estes verdade, patamares e fico com atenção, não é, dos resultados e a ver como é que funciona verdade, e é gosto verdade. quando corre bem, sem Pá, dúvida. eu acho que há, eu tive a oportunidade, esta oportunidade de treinar Águas Santas, mas há muitos, não sei se há muitos, mas há bons treinadores em Portugal mesmo. E tu disseste agora alguns, o Spínola vai começar agora, começou agora esta fase mais a sério, entre aspas, dele. Desejo que lhe corra tudo bem, menos contra o Águas Santas. Aliás, o Uhum. primeiro jogo dele foi contra mim. E ainda tivemos um bocado lá na minha sala a falar um bocado no final do jogo sobre isto e pronto, e ele, a explicar-me como é que aceitou e porque é que aceitou, pá, e acho que ele fez muito bem. O Filipe também surgiu numa mudança mais ou menos drástica quando o professor Rito saiu do ABC. Eu acho que é um bocado. hum, Há quem diga que escolheram estes treinadores porque é mais barato. Não, eu acho que as pessoas também percebem que a determinada altura é preciso mudar e aparecer gente nova. E as pessoas tendo coragem para isso, como teve o Belenenses agora com o Spínola, como teve o Filipe, como teve na altura era o Matos, acho eu, Uhum. com o Filipe, como teve o Manuel Cruz comigo. Eu acho que sim, que as pessoas têm que arriscar um bocadinho, pá, sob pena de não correr bem eventualmente. Mas também ninguém garante que se não forem estes que as coisas vão correr bem, não é? Exatamente. E nós depois temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte até para que estas pessoas continuem a apostar em colegas que venham mais à frente, noutras fases da vida deles e da nossa. Mas eu acho que sim, que pá, eu sou um bocado suspeito, mas acho que isto tem alguns bons treinadores em Portugal e outros que vão aparecer. Uhum. Não é fácil ser treinador em Portugal, mas as pessoas O ainda arranque agora, do campeonato foi fácil, desta época? mais ou menos, não foi como nós estávamos à espera, mesmo. Nós fizemos, este ano ficámos, eu quando digo ficámos, eu falo sempre ficámos porque o Pedro, o Peixinho, é a voz ativa naquilo tudo o que nós fazemos. Não sei se há alguma coisa, muito pouca coisa, em que eu diga que ele não tenha conhecimento
ou que não concorda, às vezes, se calhar fazíamos antes assim, mas eu gosto de partilhar com ele, até porque um bocado na mesma base daquilo que o Cruz falou do Canela, pá, porque ele se tiver que, e esta ligação é importante, porque se ele tiver que me mandar para o outro lado, para não dizer um palavrão, e a dizer que eu que sou maluco, não faças assim, faz assado, ele não tem problemas nenhuns, e ainda bem, nós fizemos uma pré-época, estávamos muito satisfeitos. Acabámos o nosso último jogo de treino foi pá, absolutamente, viemos mesmo, saímos mesmo, sabes, quando tu sais, sim, estamos prontos, sabes? Bora Pá, lá. e depois quando começou a competição, o primeiro jogo é sempre um jogo difícil, todas as competições, muita ansiedade, as pessoas querem todas, e nós tínhamos um calendário relativamente acessível. Nós temos agora uma Uhum. ponta final de calendário difícil, já desde o planeamento do início sabíamos que ia ser assim, por isso é que a nossa margem de erro nos primeiros jogos, tanto da primeira fase como da primeira volta como da segunda volta, eram importantes para nós. E eu acho que se calhar também fomos nós que passámos um bocado essa responsabilidade extra, esta ansiedade extra, porque os jogadores são jogadores já com alguma experiência, alguns deles, e também olham para o calendário da mesma maneira que nós olhamos e também percebem que aqueles jogos são, e nós fizemos, na altura, não demos muito ênfase, mas fizemos questão de dizer, pessoal, esta parte agora é importante, porque depois podemos chegar ali à sétima jornada e numa posição boa. Sei que temos jogos difíceis depois para a frente, mas se aqueles já tiverem ganhos, se aqueles jogos já tiverem ganho, já tiverem do nosso lado os pontos, é mais fácil. E criámos ali, e a equipa ressentiu-se um bocado, fomos ganhando, mas sempre muito aquilo que eu te disse há bocado, pá, ganhaste, mas só ganhaste por dois, pá, ganhaste por um ou por dois ao banco em casa, fogo, até não começava, Uhum. a Póvoa a ganhar por cinco, a Póvoa tem uma boa equipa, muito boa equipa, Sim, 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 sem dúvida. fomos ganhar por 5, ganhámos bem uma segunda parte muito boa, mas as pessoas andavam ali um bocado desconfiadas, os próprios jogadores, e acabámos por perder, foi claramente o nosso pior jogo, acabámos por perder em Guimarães, por 2, se não me engano, também agora não é muito relevante, acabámos por perder em Guimarães e aí sentimos ali, foi duro, foi duro, foi duro, foi duro, porque depois jogámos com o Marítimo em casa e perdemos por 7 ou por 8, pá, foi possivelmente desde que estou aqui, não consigo lembrar de todos. Não fizemos um mau jogo, mas a nível de finalização foi horrível, uma coisa que eu não sei se alguma vez tinha visto. Mesmo, pá, o guarda-redes do Alexandre, que foi atleta aqui do Águas Santas, fez na primeira parte 70% de eficácia, uma coisa assim assustadora. Mas uma coisa, sabes, que, naqueles dias que tu podes ir lá meter a bola em cima da linha, dar um chute e ela sai para trás, Já. é uma coisa Sim. desse género. Pá, perdemos para aí por 8 ou por 9 em casa com o Marítimo. Aquilo teve muito apertado, teve ali, pá, tivemos que dar ali uma volta grande para unir a malta outra vez, aquilo devagarinho começámos a subir, pronto, e agora estamos em quarto lugar, eu acho que é justo, mais do que merecido, sou Uhum. suspeito, mas é mais do que merecido. À data de hoje, somos a melhor defesa do campeonato, e para mim é importante, eu valorizo muito porque eu dou muita importância àquilo que é a defesa. Temos algumas dificuldades daquilo que é o ataque organizado. Há muitas equipas que marcam muito mais golos que nós. Podíamos e devíamos resolver essa questão com os ataques rápidos e com as transições. Não tenho problema em estar a falar disto aqui, porque E boa, era isso, eu queria muito isso. não tenho problema nenhum, até Boa, porque boa, uma boa. equipa, uma equipa que defenda bem, Uhum. se tem problemas no ataque posicional, tem que os conseguir resolver nas transições As rápidas. transições. Se a equipa defende bem, é meio caminho. Mas também essa parte não tem sido fácil, porque cometemos muitas falhas técnicas e a determinada altura nós preferimos abrandar um bocado o ritmo para não perder tantas bolas nas transições, porque normalmente uma bola perdida numa transição é um gol na nossa baliza e aquilo tem tudo um efeito contrário. Um, mas somos a Lá, melhor defesa até à desculpa, data lá e está, nos séniores não há esse espaço, ou seja, imagina, na formação, tu acreditas que essas bolas falhadas um dia vão ser golo e tu vais querer continuar com esse número.
nos séniores não há esse espaço, então tu Precisamente, tens que abrandar precisamente. para, não é? Aquilo tem que ser sempre ali. Vamos acelerar agora um bocadinho, ver se estamos melhores aqui. Epá, mas paramos. Já não sei quem é que falou, não sei se foi o Jota, que ia com um treinador que jogava contra equipas, acho que foi o Jota, que jogava contra equipas, que eles queriam os putos a correr e havia treinador a dizer Sim, sim, para. sim, sim, Pronto, sim. às vezes temos que fazer isso nos cenas nesta fase. Portanto, tu vês a velocidade a que joga o Sporting, eh, é assustador a velocidade com que eles jogam e o número reduzido de falhas técnicas que eles fazem. Eu acredito que isso é treino, naturalmente que a qualidade individual dos jogadores ajuda bastante, mas isso é treino e temos que treinar. 10 vezes não chega, 30 vezes não chega, 40 vezes não chega. Oh Marco, mas estamos cansados, eu sei, mas só mais 10 e faz parte, faz parte. E tu, onde é que tu posicionas? Tu dizes que o Águas Santas está agora no lugar que deveria estar, pronto. Onde é que tu posicionas o Águas Santas na classificação? É mesmo o quarto lugar? O nosso objetivo que nós traçamos no início da época, é competições europeias. Um objetivo traçado por toda a gente, direção, treinadores, todo o staff, jogadores, toda a gente está por dentro daquilo que são os objetivos do clube. Numa fase inicial, o quinto lugar daria acesso a uma competição europeia. Agora, com estas novidades todas que foi havendo com o novo modelo competitivo da Champions, que eventualmente podia abrir vagas aqui, vagas ali, o quinto lugar não está garantido. Aliás, está mais para não dar acesso a uma competição europeia do que dar acesso a uma competição europeia. Mas, independentemente disso, o quarto lugar daria sempre uma competição europeia. E então, traçamos como objetivo o quarto lugar. Se atingirmos o quarto lugar, a competição europeia está garantida. Pá, e depois tem o aliciante de poderes fazer 6 jogos numa fase final, sempre sem responsabilidade, não é? Porque a Uhum. responsabilidade acaba por não ser tua, onde tu consegues jogar de uma forma hum, mais descontraída, vá, por assim dizer, sem a responsabilidade de teres que ganhar, a quereres ganhar, mas sem essa responsabilidade sobre os ombros, pá, e jogos bons, Uhum. com todo o respeito por todas as equipas, pá, jogar contra o Porto, contra o Benfica e contra o Sporting é sempre melhor do que jogar, com todo o respeito, com outras equipas. E as outras equipas, naturalmente, os outros treinadores pensam exatamente o mesmo que eu. E por isso é que eu acho que é o lugar do Águas Santas. Eu quero que seja o lugar do Águas Santas e toda a gente quer que seja o lugar do Águas Santas e vamos trabalhar para que seja no final desta primeira fase que seja este lugar. Vamos ver, não vai ser fácil, vai ser uma luta dura, estamos todos conscientes disso, mas vamos à luta. Vamos à luta, sim. E tu, então, com quem é que tu achas que o Águas Santas vai lutar para este quarto lugar? Honestamente, eu no início da época, e continuo a achar, neste momento, eu penso que o Póvoa está, ainda faltam 5 jornadas, mas o Póvoa está se calhar um bocadinho mais fora desta luta. Mas Águas Santas, ABC e Madeira estão perfeitamente dentro da luta. Todos temos calendários, uns mais fáceis que outros, e estava-te a dizer, no início do campeonato havia ali uma mão cheia de equipas, se calhar mais uma ou outra, que podiam roubar pontos uns aos outros. Aliás, nós já perdemos em Guimarães, o Póvoa empatou com o Marítimo na Póvoa e foi ganhar a Madeira. O Belenenses também penso que já empatou com o Marítimo, se não me, ou com o ABC. O próprio Gaia já foi ganhar, já foi empatar a Braga, empatou em casa com. Ou seja, há, tirando os três grandes que são claramente. Há ali. As outras equipas podem escorregar em qualquer lado, Uhum. entendes? Epá, o Arsenal é claramente a equipa menos forte do campeonato, mas as outras, se te distrais um bocado, nós passámos um bocado mal em Gaia também, mas se te distrais um bocado, podes tropeçar. Mas neste momento, como a classificação está, penso que nós, o ABC e o Marítimo, seremos as equipas que vão lutar para estar no quarto lugar. E ainda vais jogar contra elas? Contra alguma Só delas? contra o ABC. Nós agora jogamos quarta-feira com o Benfica e sábado em Braga.
Ok. Boa, Agora é boa. sempre andar. Jogamos com os três grandes em casa, vamos a Braga e vamos ao Restelo. Ok. E É, são jogos diferentes, os jogos contra os grandes? ah, acabam por ser sempre, Walter, acabam por ser sempre diferentes. São jogos que, se bem que contra o ABC, tradicionalmente é um jogo aqui, é um bocado clássico aqui do Uhum. handball português, e mais até na Zona Norte, os próprios jogadores sentem isso. Mas contra os grandes, como eu te disse na bocado, pá, acabas por não ter a responsabilidade de ganhar, de ter que ganhar, ou seja, podes querer e deves querer ganhar, mas não tens a responsabilidade de, pá, temos que ganhar este, porque senão aquela ansiedade que te pode eventualmente criar durante o jogo, não vais ter. Opá, e é giro, não é? Jogares contra os craques. Eu também já joguei e percebo que é diferente, acaba por ser sempre E a diferente. preparação dos jogos é diferente? Tiras alguma responsabilidade aos jogadores ou é tudo Não feito da mesma precisas, forma? é tudo feito da mesma forma, nada, toda a preparação, análise de vídeo, tudo é tudo feito da mesma forma, exatamente da mesma forma. A própria, não precisas tirar a pressão aos jogadores, que eles próprios sentem isso. Da mesma maneira que sentem a pressão quando é ao contrário. A pressão de jogar contra um ABC, contra um Marítimo, que estes pontos sim podem ser muito mais importantes e muito mais decisivos naquilo que é as contas finais. Um, Eles próprios sentem isso, não adianta tu estares, na minha opinião, estares Uhum. a massacrar em demasia de pessoal, este jogo é importante, pessoal, este jogo é importante, pessoal, este jogo é importante. Eles sabem que é importante. Eles, se calhar melhor que eu ou mais do que eu, sabem que é importante, sabem da importância disto. Neste nível, neste registro, eles percebem. Os miúdos, muitas vezes, quando são mais miúdos ou quando são escolas mais abaixo, até porque não há este tipo de obrigatoriedade de ganhar. Ok, quando chegas a uma fase final, estás lá é para ganhar. Uhum. Agora, até chegares lá, pá, há tantos objetivos, há tantas prioridades, ou a prioridade não é essa, é a última, se calhar, das prioridades, acaba por eles não sentirem isso. Se bem que, até para o crescimento deles, às vezes é importante, só dando aqui um parentezinho, é importante também dar-lhes um bocado essa pressão para eles também se começarem a habituar a jogar com essa pressão. Depois eles chegam cá acima e não há jogos de pá, ou ganhas ou ganhas. Se queres andar a este nível, se queres andar numa equipa de alto rendimento, tens que também estar habituado à pressão. E se nunca os habituares, se os habituares sempre a jogar de pá, ganhamos, perdemos, pá, somos todos uns gajos fixes e vamos todos ali comer um gelado, também não pode ser só isso. Uh, mas como eu te estava a dizer, mas nos séniores a preparação é exatamente igual, tudo, não muda nada, muda só o adversário, de resto é tudo igual. E depois a gestão da derrota também funciona da mesma forma? É uma continuidade? Sim, sim, é diferente tu perderes, mas também se perderes, e às vezes acontece, quando corre tudo mal a ti e tudo bem ele, hã? É diferente perderes num clube como o Águas Santas, é diferente perderes por 7 por 8 com o Sporting, do que perderes por 15, ok? Uhum. Toda a gente reconhece que o Sporting neste momento está a um nível diferente, ou mesmo um Porto que seja um nível diferente, quando estavam. Mas perder por 15, epá, levámos 15 destes. Pá, os outros só levaram 12 e estão atrás de nós. Às vezes há este tipo de É essa comparações. comparação, não é? Pá, às vezes há este tipo de Uhum. comparações. Os jogos não são todos iguais e nós também temos que perceber as pessoas, às vezes, as que fazem essas comparações, também às vezes estão noutras. Noutra realidade. Não é noutra realidade, Ou mas noutro canal, não sei se. é um bocado isso, veem as coisas Sim. de outra maneira e às Uhum. vezes menos desportivo. Se calhar às vezes também perdeste 15 porque até tinha jogo na quarta-feira e assim, lá, vamos jogar mais devagar ou vamos gerir um bocado mais o plantel e até se calhar quem tem jogado menos joga agora, porque percebes? Não podes E fazer o muitas tipo das de vezes gestão porque e esses próprios clubes olham de forma diferente para o Águas Santas do que olham para outros clubes, não é? Isto é certo, uma certo, realidade que às certo, vezes as certo, pessoas não certo, se apercebem. Eu lembro-me certíssimo. de alguém falar que, que colocavam os jogos por níveis, não é? E que reparavam que nessa semana haviam Águas Santas e que aquilo era uma semana que poderia haver problemas, não é? Então eles não vão poder facilitar, porque lá está, porque podes perder a qualquer momento pontos importantes. Sim, sim, sim. Opa, sim, o ano passado, nos quartos de final da taça, acho que foi nos quartos de final da taça, pá,
há jogos assim, as coisas saíram-nos todas bem, o Sporting não saiu tudo tão bem como eles desejavam, se calhar até olharam para o jogo, e às vezes acontece, os jogadores, pá, nós às vezes aceleramos um bocadinho, isso acontece connosco contra equipas que são teoricamente e na prática que acabam por ser menos fortes, e olhamos, pá, entretanto aceleramos um bocadinho e ganhamos, e depois começamos a acelerar e não dá, e depois começa a criar aquela ansiedade, e no ano passado perdemos com o Sporting no final do jogo por pá, e podia ter caído para nós, percebes? E é um bocado isso. Agora, a gestão da derrota é diferente, naturalmente que é diferente. Pá, perdes contra um grande, à partida toda a gente vai, estes teus adversários diretos, à partida assumes que quem ganhar pontos aos grandes está a ganhar pontos onde mais ninguém vai ganhar, eventualmente. Sim, são pontos importantes. Muito importantes, a esse nível são muito importantes porque são pontos que, como imagina, o Arsenal é a equipa, não tem nenhuma vitória, não tem nenhuma vitória sequer. Acho que não. Se alguém escorregar com o Arsenal, pá, fomos perder com o Arsenal e ninguém vai perder ali pontos no Arsenal, estás a perceber? Com todo o respeito, até porque eu dou muito bem com o Gabriel e não tem nada a ver, mas é um bocado para perceberes aqui, da mesma maneira que vais ganhar pontos onde se calhar ninguém vai, pá, também perderes pontos onde ninguém perde, isto pode ser aqui, pode ser difícil. E a gestão da derrota acaba por ser um bocado mais leve. Se for um jogo, se jogares bem, que as pessoas também percebam que realmente eles são melhores, opa, e nós até fizemos um bom jogo, mas não ganhamos porque não foi só de mérito nosso, foi muito mérito de quem ganhou. É mais tranquilo, esse nível é mais tranquilo. E, por exemplo, como é que é o exemplo desta semana, que tens um jogo a meio da semana com um Benfica, que pode ser um jogo onde podes tirar essa responsabilidade, né? Mas ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade, e depois tens um jogo com a responsabilidade do jogo no sábado. Como é que vai ser a vossa semana em termos de treinos e de organização? A semana vai ser igual, vai ser uma semana igual. Eu vou-te confidenciar aqui uma coisa, com todo o respeito, quer pelo Rita, quer pelo Almada. Nós sabíamos que íamos ter menos tempo para preparar o jogo com o Benfica. E tu disseste, e é exatamente isso. Não temos a responsabilidade, mas temos uma boa oportunidade, não é? E então temos que nos preparar, pelo menos nós temos que estar o mais prontos possível para que isso aconteça. Nós, de alguma forma, começámos a preparar já um bocado na semana passada, não descurando aquilo que é o Almada, porque também tínhamos informação sobre o Almada, mas começámos a preparar um bocado já o Benfica. Porquê? Porque também sabíamos que tínhamos menos tempo, porque depois também temos outro jogo com o ABC. Mas nós vamos jogar com o Benfica, temos um plantel relativamente equilibrado, temos agora foi o atleta, o Ricardo, está magoado e é menos um primeira linha que temos e menos um defensor, mas se nós pudermos ganhar pontos em casa ao Benfica, vamos, como eu costumo dizer, vamos até à morte, recuperamos, quinta e sexta-feira recuperamos e sábado estamos na luta, porque o ABC também vai acabar por ter um jogo. Poderá eventualmente ser um jogo difícil, porque é em Guimarães e aquilo é sempre aqueles derbys ali, Guimarães e Braga. Exatamente, é verdade. Os espanhóis contra os marroquinos, como eles gostam de chamar uns aos outros. Vai ser um jogo difícil, tenho consciência também disso. E esta preparação, fisicamente estarmos aptos agora, não é agora que vais preparar. Ou já preparaste atrás, ou então pá, podes descansar mais um bocadinho, mas isto faz parte. Nós já sabíamos que estas datas que iam ser assim, o planeamento estava todo feito em função disso. É preparar a 200% para o jogo de quarta-feira e depois de quarta-feira descansar o possível e a 200% para sábado. Mas treinas na quinta-feira, por exemplo? Sim. Porque jogaste em casa, se jogasses fora, descansavas também. Não, treinava na mesma, fazíamos um treino um bocado mais, às vezes até optamos por, quando é assim, quando temos a viagem, optamos por fazer um treino mais tático, em que se analise mais a parte daquilo que podemos fazer, com menos intensidade no treino, só um bocado, mesmo tático, mesmo fazemos um bocado de vídeo, percebemos o que é que vamos trabalhar e na sexta-feira já mais folgados daquilo que é o cansaço,
trabalhamos mais a sério, corremos mais um bocadinho, mas na quinta-feira, se o jogo for fora, mas como nós também a maior parte dos dias só treinamos ao final da tarde, início da noite, fazemos 2 treinos, nós fazemos 7 sessões de treino por semana. Temos 7 sessões de treino, às vezes à quinta-feira de manhã abdicamos desse treino em função de como as coisas estão, às vezes o cansaço dos próprios jogadores, mas temos 6 treinos, fazemos sempre por semana. Portanto, essa gestão é feita gradualmente, não há grande segredo, acho que toda a gente faz exatamente da mesma maneira. Sim, e tu fazes o vídeo na quinta-feira, depois sobre o ABC, fazes geral ou partes e fazes também na sexta-feira defesa, ataque? Como é que costumas Não. fazer? Nós normalmente dividimos o vídeo em duas partes. Trabalhamos a nossa defesa na quinta-feira e analisamos o ataque do adversário. E na sexta-feira, exatamente o contrário. Analisamos a defesa do adversário e trabalhamos o nosso ataque. Sei que há pessoas que fazem ao contrário, sei que há pessoas que fazem Sim, no há dia. várias formas. Sim. Eu acho que fazer também já houve alturas em que fizemos, por exemplo, se tiveres menos tempo, se tiveres só um dia para fazer vídeo, tens que tentar dar a informação toda num só dia, ataque e defesa. É mais difícil, até porque o vídeo depois acaba por se tornar muito, muito longo, cansativo, e a determinada altura já não fica nada, já não entra nada. Os jogadores, nós vimos o vídeo, analisamos o vídeo em conjunto, propomos coisas em conjunto, até porque os jogadores, alguns têm abertura para isso, aliás, todos têm, mas alguns têm estatuto para isso, e às vezes, se pudéssemos ficar a fazer assim, porque eles estão lá dentro deles, às vezes é que percebem como é que se sentem. Eu posso até achar que, eu acho que é melhor assim, e assim, ok, mas eu se estiver lá dentro, e se fizer de outra maneira, sinto mais confortável. Vamos experimentar, não há problema nenhum. Se não for golo, não há problema nenhum. Se for golo, estás lixado comigo. Não, mas discutimos um bocado e depois esta informação é toda enviada para os jogadores. Todos os jogadores recebem os vídeos que nós analisamos à quinta e à sexta-feira, é enviado para os jogadores e depois mandamos mais pormenorizados os jogadores que defendem a dois, mandamos aquele com quem eles vão trabalhar, Ok. com quem eles vão apanhar mais vezes pela frente. Os jogadores da zona central, os defesas da zona central, damos ali informação um bocado sobre os jogadores que jogam na zona central, o pivô, o trabalho do pivô, para não ser muito exaustivo, não faz sentido estar a mandar, por exemplo, para os pontas, como é que o lateral vai rematar quando vem daqui da esquerda ou quando vem da direita, ou as tendências acaba por não é que lhes faça mal, mas se eles fizerem, a informação que eles receberem, se virem aquela, já chega, já está bom. Pronto, e um bocado de informação de remates, tendências dos próprios guarda-redes, isso tudo. A informação, eu e o Pedro cortamos os jogos, que é trabalho duro às vezes é pela noite dentro, ou nas viagens, e depois a informação manda-se tudo isto. O XPS é uma ferramenta a esse nível, Brutal, não é? top, é mesmo. Mesmo. E como é que houve esta criação de papel do Pedro Cruz dentro da equipa, não é? Porque ele era jogador e de repente ele é treinador adjunto e está a fazer contigo os vídeos. Houve aqui a necessidade de encontrar um espaço para ele, certo? Sim, o Pedro Cruz, como é que eu tenho de explicar? Fui eu que o convidei o ano passado, ainda durante a época a decorrer, fui eu que lancei o convite ao Pedro. Já Antes de sabias falar, que ele ia terminar a época de jogar? Ou... já mais ou menos. Ele tinha essa vontade, não tinha essa vontade. Estava ali um bocado ainda não é em negação, como eu costumo dizer, não é em negação, mas ainda não tinha bem decidido. Pá, e eu tive uma conversa com ele. Eu sou amigo de casa do Pedro já há bastantes anos, desde que jogámos juntos. Pá, e acho que chega a uma determinada altura, até porque eu passei um bocado pelo mesmo. Uma altura tu começas a pensar, pá, o teu corpo já não aguenta e tu já não. Já quer jogar 50, mas só consegue jogar 30, mas os 30 já consegue. Pronto, chegámos ali um bocado e ele também foi para casa a pensar. Aliás, eu falei com ele, mesmo antes de falar com a direção do clube, até porque se ele me dissesse, Marco, esquece que eu quero continuar a jogar, esquece que isso não é papel para mim, era um não assunto, eu nem sequer dava isto Sim. às pessoas. Então, ele aceitou, ele veio isto às pessoas, eu acho que era importante
eu acho que era importante que o Pedro, para mim é uma ajuda para brutal mesmo, a todos os níveis, e a nível do jogo, pá, uma pessoa com a experiência dele, para os próprios jogadores que estão lá dentro, os mais novos, ele tem sido uma ajuda brutal. Mas acho que era importante que o Pedro se mantivesse no clube. O Pedro acaba por ser, de alguma forma, foi durante muitos anos a imagem e a figura do clube, e era importante que o Pedro, que nós conseguíssemos, nós clube, conseguíssemos arranjar um espaço para que o Pedro se mantivesse ali. Pá, felizmente foi possível. As pessoas propuseram ao Pedro o que tinham que propor, ele aceitou ficar como treinador adjunto. Pá, eu acho que tem sido uma experiência boa para ele também. Ele agora às vezes diz-me, fogo lá, tu realmente tinhas razão, eu sei, Pedro, mas tu na altura, mas tu na altura ralhavas também fazias cara feia, agora também percebes a cara feia. E como eu passei um bocado por essa fase, um bocado não, passei mesmo por essa fase quando deixas de jogar, ou quando és jogador e tens um gajo a chatear-te a cabeça e se olha, este artista agora, eu com esta idade ele chateia-me a cabeça, e um bocado. E ele agora olha para os outros que também já lhe dizem assim, já fazem cara feia, e ele agora acha, tu às vezes tu realmente tinhas razão. Eu sei que tinha, mas na altura ninguém me ouvia, agora já percebes. Não, foi importante e tem sido espetacular. Ele tem sido super, super mesmo. Olha, ainda aqui um bocadinho para um último assunto. Os campeonatos em França vão mudar, os modelos competitivos, Olha, não sabia. passar ali para playoffs. Em Espanha também vão passar para playoffs. E em Portugal, o que é que tu achas que deveria acontecer? Pá, eu honestamente eu tenho alguma dificuldade, que assim, não há o diretor técnico nacional, o Paulo Sá, abordou as pessoas que estão ligadas ao penso que abordou todos os treinadores da P1 a fazer um bocado essa questão também. Há vários modelos competitivos diferentes, mas não quer dizer necessariamente que este modelo competitivo é o melhor para todos, porque eu acho que depende muito do contexto e do nível de cada competição. Se tu tiveres uma competição, como por exemplo tens na Suécia, que as equipas são todas muito equilibradas, ou seja, o primeiro pode perder no sétimo, ou o segundo pode ganhar ao primeiro, ou o quarto. Tens ali 7, 8, 10 equipas que são competitivas. Se calhar um playoff pode ser uma boa solução. Ou se calhar um campeonato de corrida também pode ser uma boa solução. Agora, há aí modelos, eu não sei, eu tenho alguma dificuldade, até porque nós não conseguimos, nós temos aqui em Portugal 3 clubes que são claramente, até a nível orçamental, claramente superiores aos outros, não vale a pena estarmos a esconder, até porque isto é visível, não é? É Mas cultural já. é cultural, mas temos ali mais 5, 6 clubes que podem, 5, 6, 7 clubes que podem ter um patamar, pá, os apoios não são os melhores, não é verdade, tudo certo, as condições, as infraestruturas são penosas muitas vezes, nós vamos a sítios, às vezes tem que se levar sobretudo e gorro e luvas e mantas, eu já sei, temos que vender melhor o nosso espetáculo, o que nós fazemos, porque fazem-se coisas boas a nível desportivo, mas também às vezes para chamar as pessoas é preciso que haja condições para que as pessoas estejam. E nós país, nós clubes, se calhar esquecemos, nós autarquias, se calhar esquecemos um bocado disso, porque muitos pavilhões são municipais e esquecemos um bocado disso. Agora, relativamente ao modelo competitivo, pá, há modelos competitivos, eu defendia, penso que foi na Dinamarca, que houve um ano que eles fizeram, não sei como é que é este ano, que eles, imagina, criavam 2 grupos, há quem defenda que se deve aumentar o número de equipas, há quem defenda que se deve diminuir o número de equipas, Em tem coisas Espanha, boas. eles vão fazer uma primeira volta e depois vão diretamente para o playoff. É para fazer o Fazem mesmo uma, número de jogos. mas fazem uma primeira volta como assim? Só, não é todos contra todos, casa fora? É todos contra todos, mas sem casa fora. O que pode não ser justo. Pois, lá está, Né? lá Pode não está. ser justo. É um modelo, mas é assim, pode não ser justo. Isto não há modelo nenhum
que vai agradar a toda a gente, esquece Uhum. isso. Sim, 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 sem Esquece dúvida. isso. Mas eu Não há acho que modelo aqui foi um nenhum. bocadinho para agradar aos jogadores, porque faz exatamente o mesmo. Eles fazem essa referência. Fazemos exatamente o mesmo número de jogos Ou que seja, fazemos eles, agora, não é? é porque foi esse o cuidado, foi essa a prioridade que eles quiseram dar, Uhum. para terem destacado Exatamente. essa situação, deve ter sido isso. Pá, eu estava-te a dizer, na Dinamarca eles fazem 2 grupos, não sei se agora fazem assim, mas fizeram durante algum tempo. E põem um grupo, o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo, no outro grupo, o segundo, o quarto, o sexto e o oitavo, fazem ali 6 jogos, todos contra todos. Pá, e depois a forma como queres fazer a seguir, podes fazer os 2 primeiros vão meia final, ou fazer final direta de o primeiro de cada grupo jogar a final, o segundo de cada grupo jogar a final, o terceiro de cada grupo joga, final não, o terceiro e quarto, o quinto e sexto e sétimo e oitavo, e assim, epá, há vários modelos. Agora, eu acho que os modelos são bons se forem aplicáveis ao contexto em que estás metido. Pá, se calhar há contextos, se tu chegas à Polónia, tens o Kielce, tens o Wisla, quer dizer, aquilo tens que criar ali um modelo competitivo em que dê para chegar o Wisla e o Kielce à final, porque senão o campeonato perde o interesse, certo? Uhum. E Então, podes e fazer para nós, achas que não poderia haver outro modelo para o espetáculo, para aproveitar esta questão de se andar a falar todo o mês de janeiro, porque normalmente fala-se ali no mês de janeiro de handball, não é? Neste momento nós estamos a ter essa vantagem e pelo menos, desculpa, Não. durante um mês falamos disto. Não pode haver outra altura onde se fale também do handball? Não sei, não. Se fala de um bolo como assim? Mas Porque isto, eu tenho muita ideia que quem está dentro da bolha fala. Vai haver um Águas Santas Benfica, quem sim. está dentro da bolha fala, Ok. fala. E para as outras pessoas que não vivem, que não sabem, que não têm a mínima ideia, de vez em quando nós temos que acenar assim com a bandeira Olha que e a vai dizer: haver Olha, nós um. estamos aqui. Exatamente, nós estamos aqui. E como é que o fazemos? Ou não, não temos que o fazer? Temos que o fazer, naturalmente temos que o fazer. Naturalmente temos que o fazer, porque se as pessoas não vêm, se as pessoas não vêm de uma forma voluntária, nós vamos buscar a casa, mas se calhar temos Uhum. que apelar a que elas venham. E a forma de apelar, eu acho que os clubes têm um papel importantíssimo nisso, e nós fazemos isso a nível de redes sociais, porque é aquilo que podes fazer, não é? Porque tu Sim, o ires Águas para uma. Santas tem feito um excelente trabalho nesse campo. Opá, o Mário Rego tem sido impecável. Opá, o próprio Póvoa tem feito um trabalho. Isto temos que chegar às pessoas assim. Pá. Tem não sei quantos seguidores, tu partilhas. Eu, por acaso, confesso que não sou muito fã Uhum. de partilhar essas coisas. Pá, tem que ser, eu já sei, mas não, os jogadores partilham e pronto, às vezes tem que ser, mas eu não sou muito fã disso, não critico, nem condeno quem o faça, eu não sou muito fã e estou a ir um bocado contra aquilo que estou a dizer, não é? Que nós devemos fazer para chegar às pessoas, Uhum. e as pessoas, nós temos que despertar a curiosidade das pessoas e é a forma de o fazer. Pá, os jornais não se vende muito, não se vende muito, o handball não se vende muito nos jornais, as pessoas também não compram muitos jornais, não veem muitos jornais para ver o handball, temos que lhes entrar pela casa dentro, pelas redes sociais. E E acho com que que os clubes, modelo? Qual é que tu achas que é o modelo? Que é para não. pá, O melhor modelo para ti e também para o Águas Santas. O que é que se eh, deveria. o modelo, o melhor modelo para mim, o melhor modelo havia de ser sempre, independente de tudo, devia ser sempre 2 voltas fora a casa, ponto, fosse em que modalidade fosse. Ok. A minha opinião, como é em Espanha neste momento. Há Uhum. 2 voltas, casa fora, acabou. Agora, eh, para o Águas Santas, este modelo, se se confirmar que o quinto lugar não dá acesso a competição europeia nenhuma, estas 4 equipas do quinto ao oitavo vão estar basicamente, e desculpa a expressão, a encher chouriços. Não é? Uhum. Vamos estar 3 meses, 2 meses e meio a competir para encher chouriço. Os clubes pagam aos jogadores e aos treinadores estes 3 meses que eles estão a encher chouriços e nós, Exatamente. também temos que pensar nisso. Tu tens de criar uma competição em que os clubes estejam em atividade até o mais tarde possível, porque se tu metes um playoff, e por isso é que eu não sou da opinião que o playoff seja a melhor solução, tu metes um playoff, as equipas que perderem nos quartos de final, chega a março e estão de E deixam férias. de.
Ok. ok? Estão de férias e os clubes estão os atletas andam como é que tu vais motivar atletas para treinarem até junho ou até maio, não é? Porque não vão estar de março a julho ou agosto para começar, não vão ter 5, 6 meses de férias, e os clubes estão a pagar àqueles atletas e àqueles treinadores estes meses que eles não estão a treinar, ou seja, ou que têm que lá estar a fazer férias, a fazer turismo. Sim, Né? sim. Sim, não é Pá, fácil. Nunca tinha visto por esse lado. não, mas este também é o lado, não é o Uhum. lado que eu tenho que ver, eu tenho que ver a parte mais desportiva, mas também não pode passar ao lado desta questão Sem que as dúvida. pessoas também, vou bater à porta daquele pedido de dinheiro e tu estás a jogar de setembro a março e depois o resto é férias. Isto tudo envolve também essas coisas. Agora, se o modelo for termos 12 equipas como temos atualmente, pá, se calhar 6 para cima, 6 para baixo, como já foi em tempos, que eram 6 para disputar o título e 8 na altura eram 8, agora são 6, mas depois temos a questão de, mas o sétimo classificado quase que pode perder os jogos todos até ao fim, que já não desce. Uhum. Ou seja, vai estar quase a encher isso na mesma, não é? Pode preparar a próxima época de outra maneira, mas é diferente de preparar a próxima época do que estás a competir para ganhar alguma coisa. Ou seja, pá, tenho alguma dificuldade em dizer-te qual é o melhor para o Águas Santas. Se o Águas Santas ficar sempre em quarto, o melhor modelo pode ser este. É este, não é? Ficar sempre em quarto pode ser este. Não, Sim. não te consigo dizer assim, com toda a certeza, pá, o melhor modelo para o nosso campeonato é este. Eu não consigo, não tenho, pá, reduzo-me à minha insignificância e não te consigo dizer mesmo. Ok. Mário, o que é que. Mário, olá, vais-me chamar Desculpa, Mário. desculpa. Estás desculpado, estás Marco, desculpado. mas já há bocadinho ia de sair Mário e o cérebro levou para lá. Marco, o que é que um treinador de handball nunca deve esquecer? Pá, de onde veio? Isto parece assim um clichêzinho, Uhum. mas eu acho que nunca deve esquecer de onde veio. E eu, felizmente, nunca me esqueci. Hum, e há muita coisa que eu uso agora, que trouxe da Sesmaria, por muito que possa parecer estranho, mesmo, porque também foi um bocadinho de escola de vida, que eu também tive ali momentos difíceis. Hum, perdi também o meu pai na altura, que estava lá, que tinha 18 anos, acabado de fazer 18 anos, e aquilo foi, e naquela altura houve muita gente que me ajudou, não é? A minha família, a minha mãe e os meus irmãos, e eu nunca me esqueço onde é que vim, e faço questão de dizer muitas vezes que nascido e criado na rua António Augusto da Costa, no número 29, primeiro direito, Leiria Gar. Uma estação é Leiria Gar. Faço muitas vezes, às vezes até se riem de mim. Alguns até já sabem de cor porque eu digo esta ladainha com alguma frequência, mas não me esqueço de onde venho mesmo. E para onde é que tu vais? Opa, desportivamente, Sim. desportivamente eu gostava de ir um bocadinho mais além. Hum, não sei para onde. E não quero estar a ser muito chato, não quero fazer uma sessão maior que a do Cruz. Eu também tenho o mesmo problema que ele, começamos a falar e às vezes temos dificuldade em calar-nos, Uhum. porque gosto mesmo de falar disto de handball, mas gabe-lhe a ele a coragem, a ele e a outros que fizeram isto, de ir para fora, porque isto é um bocado, é duro. Se é duro aqui, imagino lá como ele testemunhou, e imagino lá deve ser duro, ter família aqui, tenho aqui 2 filhos, tenho uma vida minimamente estável, e é arriscar muitas fichas. Não é que eu não gostasse, porque gosto, pá, não sei onde é que me vai levar. Eu para já estou num sítio, num nível que gosto, que acho que tenho capacidade para estar. Também não sei se já tenho capacidade para estar mais à frente, mais acima do que aquilo que estou. Honestamente, e não é ser aqui falso humilde, não sei se estou. Se calhar preciso estar aqui mais um tempo, ficar um bocadinho mais madura a determinados níveis europeus, eventualmente, se o Águas Santas se classificar para a Europa, ganhar aqui um bocadinho mais de estofo, mais de como é que te disse há bocado, mais de estatuto,
Uhum. e se calhar ter outras oportunidades, não sei, mas para já sinto muito bem e estou muito bem onde estou. Ainda bem, ainda bem. Muito obrigado. Foi um Obrigado, prazer, eu. gostei muito desta Pá, conversa. Foi desculpa uns bons lá, minutos aqui desculpa lá de passados. ser um chato, desculpa lá de Não, ser não, um não, chato. excelente. Excelente, excelente. Pá, boa sorte para estes próximos jogos Obrigadinho. e vamos nos vendo e vamos Obrigado. falando, E ok? muitos parabéns. Já te disse isto a ti ainda há bocado de mensagem e volto-te a dizer agora. E não é conversa para boi dormir, como se diz cá no Norte, não é conversa para boi dormir. Pá, isto faz falta. Eu acho que a malta devia ouvir e participar mais nisto, e por isso é que eu, contra aquilo que eu gosto, fiz questão de estar aqui a falar contigo um bocadinho. Espero que não tenha aborrecido muitas pessoas. Opá, e sempre que precisares, neste tipo de coisas, eu alinho sempre assim, Boa, conversar, excelente. dando volta. E foi excelente porque eu mandei-te mensagem e pode ser hoje boa, para mim foi excelente Opá, que sabes, porque assim, tive sorte, calhou bem. eu hoje até tinha jogo e ao jogo dos Masters, que era às 9h30. Eu assim, bem, pá, mas eu durante o dia não vou conseguir estar com ele, eu prefiro agora. E digo ao pessoal lá dos Masters que hoje não deu para ir, hum, do que amanhã não vai dar de manhã, depois não vai dar de tarde, depois vou andar a adiar isto e Sim. vou andar com o problema de eu estou a falhar com o Walter, assim resolvemos já o assunto e já fica Boa. resolvido. Olha, e Mas muitos manda uma parabéns. mensagem que eu quero falar com a malta da formação do Águas Santas. Quero falar Com quem é que tu queres falar? Exatamente, diz-me. com a Ana Cunha. Com a Ana? Estou a falar com esta voz, com a Ana Cunha, porque eu estou à espera que ela me responda à mensagem. A sério? Então Tranquilo, mas tipo, as pessoas têm a sua vida e eu- depois deixam passar e tranquilo. Mas eu é quero falar certo. com ela, que temos aí umas histórias para falar. Acredito que sim. Walter, Ok, olha, um grande abraço e um grande obrigado abraço. por Obrigado, este tudo convite, bom. está bem? Obrigadão, Espero vá, bem. um Tchau, abração. tchau. Tchau, tchau, tchau. Bem, malta, que boa conversa que tivemos aqui com o Marco. Muito obrigado, Marco, por teres aceito este convite. Malta, bons jogos a todos. Espero que consigam realizar todos os jogos. Espero que estejam todos bem. Do fundo do coração, se precisarem de alguma coisa, digam. Este podcast também pode servir para isso, para nos ajudarmos uns aos outros. Na próxima semana, vamos falar sobre psicologia do desporto. Temos um convidado especial. Não podem perder. Até lá, feliz Dia dos Namorados, bons jogos, feliz Carnaval ou bom Carnaval para quem o festejar. Até lá, tenham cuidado, cuidem-se. Já sabem, o Handball Summit volta na próxima quarta-feira. Até lá, fiquem bem.